Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Raízes. Somos a família BS e hoje estamos aqui na capital missioneira do Rio Grande do Sul, a cidade de Santo Ângelo. E vamos mostrar um pouquinho da cultura e da tradição, através desse desfile que acontece em todo o estado. Sempre no dia 20 de setembro, quando é comemorado então o Dia do Gaúcho. Nessa data teve início a Revolução Farroupilha, data que marca o início em que os gaúchos se revoltaram contra o poder imperial do Brasil. A Semana Farroupilha, então, é um evento festivo da cultura gaúcha, que é comemorado do dia 13 até o dia 20 de setembro, com desfiles em homenagem aos líderes da Revolução Farroupilha. A comemoração relembra a Guerra dos Farrapos contra o Império, que ocorreu de 1835 a 1845. O marco inicial então ocorreu no amanhecer do dia 20 de setembro de 1835, quando tropas lideradas por Bento Gonçalves marcharam para Porto Alegre, tomando então a capital gaúcha e dando início à guerra. O governador Fernando Braga fugiu para a cidade portuária de Rio Grande, que tornou-se principal base do Império do Estado. A principal motivação da Guerra dos Farrapos, como foi conhecida, foi a insatisfação dos estancieiros e charqueadores gaúchos com os impostos cobrados pelo governo imperial. A província do Rio Grande do Sul tinha então como principal produto o charque, que era vendido como principal alimentação dos escravos no sudeste e nordeste do Brasil. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, o que tornava o produto gaúcho menos competitivo. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e estrangeiro mais justa. Além da insatisfação com a taxa sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai, havia insatisfação com a criação da Guarda Nacional, que era uma guarda do imperador, e insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834, a insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província, e a circulação dos ideais federalistas e republicanos na região. Por aqui na Marechal Floriano, em Santo Ângelo. Então, a revolta realizada pelos farrapos, que se iniciou em 20 de setembro de 1835, do território do Rio Grande do Sul. O anúncio da separação da província só aconteceu em setembro de 1836, quando deu origem à República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, que foi o presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram do italiano Giuseppe Garibaldi e do militar brasileiro Davi Canabarro. Foram eles responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina também, onde lá fundaram a República Juliana, no ano de 1839. A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram fim na revolta e, na condição de derrotados, aceitaram os termos propostos pelo governo. O acordo realizado entre o governo brasileiro e os farrapos estipulou que a taxação seria 25% sobre o charque estrangeiro, anistia para os envolvidos com a revolta, a incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial, mantendo sua patente, e os provincianos teriam direito de escolher o próprio presidente de província. Isso, entretanto, não foi cumprido. Os escravos que lutaram do lado dos farrapos seriam alforriados. Isso também não foi cumprido. Então, como uma guerra da qual não fomos vencedores marca tão profundamente a cultura do Estado? A resposta é que não é a vitória o mais importante, mas o sentimento de pertença, de identidade, com significado do ato de rebeldia e valentia. Bento Gonçalves ousou desafiar o Império. E esse é o espírito que fica, ou pelo menos deveria ficar para as futuras gerações. Mas tirando a história de lado, o que fica desse 20 de setembro é o cultivo da tradição, a relação do homem com seu cavalo, é o chimarrão, é a família que se reúne para comer um churrasco, tomar um chimarrão, é o cultivo, as coisas simples da terra, do homem da terra, é o viver com dignidade,
e de não desistir jamais dos seus sonhos. Mas afinal, qual é a origem do gaúcho? Quando as missões jesuíticas foram destruídas, os índios que sobraram, os remanescentes, os guaranis e tapes, começaram a vagar pela região e começaram a se misturar, primeiro com os espanhóis e depois com os luso-brasileiros que moravam nessa região toda. Ocorreu então uma miscigenação, índios, espanhóis e luso-brasileiros. E surgiu então esses novos habitantes que se espalharam pelos campos. Então esses indivíduos eram conhecidos como gaúchos, que viviam sozinhos, em bandos e procuravam gado para caçar. Eles não criavam gado, eles literalmente caçavam o gado. Primeiro foram chamados de guasca, pois trabalhavam com o couro cru. Depois com xangueador, que caçavam o gado. Depois de gaudério, que significava índio vago. E por último chamado de gaúcho. E esse nome, a origem desse nome tem várias teorias. Até metade do século XIX, o termo gaúcho era usado de forma pejorativa. Era chamado de gaúcho os aventureiros, os ladrões de gado, os malfeitores que viviam nos campos. E depois, com o término da Revolução Farroupilha, em 1845, a palavra gaúcho então perde o conceito ofensivo e passa a significar homem de bem, digno, bravo, principalmente patriota. Então, para você que nos acompanhou até agora, família BS agradece a companhia e até o próximo vídeo. Um abração.